e há dificuldades com relação ao estabelecimento de sua autoria, tá? Então prefere deixar anônima. Mas uma das características mais importantes do livro de Ruth é ressaltar a importância da genealogia davídica, que é indicada aqui nesse contexto do livro de Ruth. Então você vê a inserção dessa figura pagã, dessa figura gentílica, estrangeira, dentro da genealogia davídica. Então Ruth associa-se a Noemi. Noemi, sim, era uma judia, tá certo? Era uma israelita, ok? Era uma israelita, tendo sido levada para a terra de Moabe por seu marido, habitando ali com o marido e filhos, vindo eles a falecer. As noras, que eram moabitas, haviam se ligado, né, aos seus 2 filhos. Uma delas, tendo sido dispensada, retorna à sua casa e outra se apega a ela. A que se apega a ela chama-se Ruth. Apega-se a Noemi e dá uma declaração que é uma das mais bonitas da Sagrada Escritura: Teu Deus, meu Deus, onde você dormir, eu dormirei, onde você estiver, eu estarei. Então Ruth estabelece esse laço de fidelidade para com a sua sogra, né, sua ex-sogra. O filho havia falecido, mas ela estabelece essa união com ela. Então, retornando, Ruth até fala em não ser chamada de Ruth, mas de Mara, né, que é amarga. Ela retorna diante de todo aquele quadro, aquela situação na qual agora ela é viúva, ela está sem filhos, ela simplesmente tem esta mulher que está associada a ela, sua nora, que está ligada a ela com laço de fidelidade, né? Então, retornando, as terras que foram deixadas, né, pela sua família, terras que estavam num período de seca, de escassez. Devido a essa escassez, eles desceram as campinas de Moabe. Agora há novamente ali restabelecimento do plantio. Boaz, que é um personagem fundamental aqui nesse contexto, é aquele que vai à porta da cidade. Olha só os costumes locais, olha só o quadro que nos descreve o contexto, como as coisas funcionavam na época. Ele vai à porta da cidade, negocia com os anciãos, com os juízes da época, declara, tá certo, que está adquirindo aquelas terras para si. Com a aquisição dessas terras vem também a responsabilidade de sucessão. Noemi vai se fazer representar por Ruth, e Ruth vai ser Boaz, Ruth, e agora Ruth participa dessa genealogia. Atrás, na linha genealógica, você tem inserção de Raabe. Agora você tem inserção de Ruth. E tudo isso são lições importantíssimas para nós, no sentido de que Deus olha não somente para Israel com planos salvíficos, mas olha sim para a humanidade. E você vê esses contextos históricos apontando isso de uma forma muito clara para nós. Eu estou na página 97, falando acerca do livro de Ruth, material, panorama do Antigo Testamento, Pentateuco e históricos, ok? Estudaremos panoramicamente o belo e surpreendente livro de Ruth, destacando suas divisões fundamentais, facilitando assim nossa busca de extrairmos suas eternas lições, ok? Ruth e a sua importância. À medida que avançamos em nossa reflexão em torno do livro de Ruth, percebemos quão importante ele é em diferentes aspectos da vida da igreja, tanto no que diz respeito à sua doutrina quanto à prática. Contudo, precisamos atentar para a sua importância no sentido de servir como uma espécie de agente de calmaria afinal, depois da triste e turbulenta realidade apresentada no livro de Juízes, o de Ruth traz uma mensagem de alento. Ok, então você tem, de fato, depois de toda aquela rudeza, né, da descrição do livro de Juízes, bizarrices, até coisas bastante terríveis, né, coisas bastante tristes, né, que são apresentadas ali no livro de Juízes. O livro de Ruth apresenta um conteúdo muito mais ameno, com esta postura, né, essa postura bastante louvável de Ruth para com a sua sogra. A mensagem do livro de Ruth cumpre o propósito de trazer esperança. De fato, a esperança é uma mensagem muito forte. Mesmo eles tendo sido atingidos pela tragédia com a morte do esposo, né, de Noemi, de seus filhos,
Mas Ruth dá um grande exemplo de fidelidade. Então você vê o companheirismo, você vê a fidelidade, ok? Nesse livro sendo bastante ressaltados, e com seu retorno, mesmo em humilhação, mesmo em contristamento, você verá depois, você verá posteriormente a esperança sendo renovada. O tema, página 98, é preciso reconhecer que não são poucas as propostas de temas apresentadas por estudiosos ao livro de Ruth, mas todos eles seguem basicamente na mesma direção, no sentido de mostrar o seu ambiente doméstico e feliz. Sendo assim, podemos concluir que o tema desse livro pode ser atribuído como amor de Ruth por Noemi, o que fica muito mais óbvio, né? É o que está de mais óbvio nesse livro, é esse relacionamento de amor, de respeito, de fidelidade, de companheirismo de Ruth para com Noemi, o que é um referencial para nós na atualidade. O livro de Ruth, mesmo tendo sido escrito em período tão antigo na história, ele é um referencial muito atual e muito importante para nós hoje. A autoria, assim como outros livros bíblicos, o de Ruth tem sido chamado de anônimo, embora haja quem atribua sua autoria a Samuel. Alguns falam de Ezequias, outros de Esdras. Acredito que Samuel é a pessoa mais apta a ser entendida como autor desse texto, que está dentro do seu contexto. Okay? Então, Samuel está no contexto próximo a essa narrativa. Então, acredito que ele toma dos testemunhos locais, tendo sido dirigido pelo Espírito Santo, faz o registro e deixa bastante claro e ressaltado toda a relevância da genealogia davídica, como ela tem esses elementos importantes, esses elementos tão significativos, tão relevantes, e ela tornar-se-á mais relevante ainda quando posteriormente será visto que o seu descendente é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nessa genealogia, e essa genealogia constituída por judeus, também por pessoas estrangeiras que são agregadas a ela. Para a data, acerca da data em que o livro de Ruth foi escrito, há aqueles que defendem ter sido no período da volta dos judeus da Babilônia. Porém, o que tem prevalecido é a linha que segue a de Stanley Ellison. Como a genealogia do capítulo 4 vai até Davi, mas não até Salomão, o livro provavelmente escrito depois de Davi ser ungido rei, mas antes de subir ao trono e antes de Salomão. Então acredito que isso é o mais coerente para entendermos como um período possível de sua escrita, tendo sido Samuel o responsável pela condensação dessa história aqui no texto. Assim sendo, podemos concluir que muito provavelmente o livro de Ruth foi escrito antes do estabelecimento da monarquia de Israel e posterior à data do nascimento de Davi, como de fato é ressaltado a genealogia davídica aqui nesse contexto. Então estamos entre a presença de Davi como personagem relevante já, mas antes ainda do estabelecimento da monarquia de uma forma sólida, plena. Tá? Objetivo, depois de termos conhecido a importância e o tema do livro de Ruth, nos voltamos para o seu objetivo. Aí ele indica histórico e teológico. Para histórico, o livro de Ruth dá uma excelente contribuição histórica ao leitor da Bíblia Sagrada ao demonstrar a dinâmica relacional, providencial por Deus entre judeus e gentios. Além dessa contribuição, esse livro possui uma forte relação com a genealogia do povo de Israel. Quando você olha para Ruth, você tem uma janela contextual, você vai olhar como funcionava as relações e o povo naquela época. Né? Então, acredito que essa é uma contribuição caríssima do livro de Ruth. É uma narrativa que te mostra como as coisas funcionavam, como era o costume, como as coisas eram tratadas, eram resolvidas, qual era a situação social, tá certo? Quais eram os dramas vivenciados. Então Ruth nos mostra de uma forma muito clara e muito vívida, né, esse quadro da sociedade da época. O livro de Ruth, historicamente, tem essa relevância. Ruth e seu trabalho, deixa só eu perceber aqui se eu não pulei nada. Assim, objetivo teológico, na verdade eu pulei uma página aqui, ó, deixa eu ver.
Histórico, agora teológico. Teológico, página 100. Isso, página 100. Ruth pertencia aos moabitas, povo que havia conduzido Israel à idolatria e à imoralidade, conforme Gênesis 19:37, também Números 25:1. Entretanto, o livro de Ruth nos conta como essa mulher gentia ou gentílica foi introduzida em Israel, foi beneficiada e passou a servir de exemplo de amor e virtude. A inserção dessa mulher ao povo de Israel aponta para o interesse divino em redimir pessoas de todos os povos, como já indiquei aqui, né? A inserção de Raabe, a inserção de Ruth, sendo elas estrangeiras, e trazendo aqui este belíssimo exemplo de alguém estrangeiro que tem para com o povo de Deus um comportamento bastante louvável e que isso não passa despercebido por Deus, tanto que Deus traz, né, grandes benefícios à vida de Ruth, e esta abençoa a vida de Noemi. Muito importante, muito fundamental. Aqui estamos na página 101, tá? Para ponto 236, esboço do livro de Ruth. O livro de Ruth pode ser dividido em 4 partes, o que coincidiria com seus 4 capítulos. Faremos uma análise panorâmica do esboço. A escolha de Ruth diante daquela situação trágica, né? Vamos lá. Em resultado, a fome. Então, a fome que assolou Israel. Já há no texto bíblico há diversas situações em que isso é descrito, né? A fome na época de Abraão, desce ao Egito. A fome na época de Isaac, tá certo? A fome na época de Jacó, seus filhos vão ao Egito comprar alimento. A fome na época aqui de Noemi, tá certo? E eles vão peregrinar nas terras de Moabe quando a tragédia lhes acomete, né? Elimeleque e seus filhos Malom e Quilion. Então o resultado dessa situação, Noemi, nome significa amável, depois ela muda para Mara, que significa amarga. Os 2 filhos, Malom e Quilion, e seu esposo Elimeleque, se dirigiram à terra de Moabe, que compreendia a região fértil e bem regada dos planaltos que se estendiam a leste do Mar Morto, região chamada atualmente Transjordânia. Moabe significa família de um pai, e resultou do filho, né, da união incestuosa de Ló com sua filha primogênita. E tratava-se de um povo idólatra. Então você tinha ali terríveis referenciais históricos para aquele povo, né? O seu ancestral, a situação trágica vivenciada por ele, e na continuidade histórica, o comportamento desse povo como um povo terrivelmente idólatra. Ali instalados, os 2 filhos de Noemi casaram-se com 2 jovens moabitas, e assim como seu pai, morreram assim em Moabe. Com isso, Noemi e suas 2 noras, Ruth e Orfa, ficaram viúvas, sendo que Orfa, sendo liberada, volta para a casa de seus pais, e Ruth estabelece um laço de comunhão, de união com Noemi. Ruth e seu trabalho, demonstrando responsabilidade e determinação, Ruth decidiu trabalhar para o seu sustento. Aqui entra, tá? Uma situação bastante interessante, por isso que é um quadro histórico muito ilustrativo, o livro de Ruth. Demonstra para nós o que era o funcionamento da lei no Deuteronômio, ok? A lei que estabelecia que as beiradas da plantação e aquilo que caísse durante a colheita deveriam ser deixados para sustentar os miseráveis da terra, ok? Isso era uma lei no Deuteronômio. Isso é uma lei que tem um viés social. Então você tem algumas leis do Deuteronômio que são muito avançadas para a sua época. E essa é uma lei de caráter social, para que mesmo as pessoas que estão acometidas da pobreza, da miséria, elas tenham subsistência. Elas não fiquem abandonadas em completo, mas elas tenham com que se alimentar, ok? Então você tem essa situação em que ela vai para lá se beneficiar desta lei e do cumprimento dessa lei, como havia ali pessoas que cumpriam essa lei. Ela recolhe então
recolhe aquilo que estava disponível, podendo alimentar a ela e sua sogra. Ok? Você tem essa situação muito importante. O campo de Boaz distava 1.600 metros de Belém. E de acordo com a geografia de Belém, fica vizinho ao campo dos pastores. Segundo a tradição, este cenário do romance de Ruth e Boaz levou à formação da família onde Cristo viria, onde 1.100 anos mais tarde seria o lugar do anúncio celestial da chegada do Messias. Extraordinário, né? O repouso de Ruth, capítulo 3 do livro de Ruth, mostra-nos o quanto essa mulher foi beneficiada em diferentes áreas de sua vida, como fruto do plano de Deus, tá certo? Como fruto do plano de Deus e de sua sábia decisão em seguir a sua sogra, Noemi. Por exemplo, neste capítulo, alguns termos são mencionados e que se referem a tudo que é bom. O banho, a roupa, o perfume, a comida e a bebida. Então você tem aí esses aspectos muito importantes que são ressaltados em relação a essa personagem, de todo modo, como a Bíblia descreve poeticamente a aproximação entre Ruth e Boaz, tá certo? E a consumação então dessa união, desse casamento, o que beneficiará extraordinariamente Ruth, mas também Noemi, que tem aí o cumprimento daquele estabelecimento, né, da lei para suscitar descendência ao seu esposo, né, que havia falecido em Moabe. O casamento de Ruth com Boaz não assim ele coloca aqui, não foi especificamente um levirato, porque seria um levirato no matrimonial, foi feita de amor verdadeiro que existiu entre o casal. Este casamento se deu entre um piedoso israelita e uma moabita, e deu-se antes do cativeiro, pois depois disso essa prática tornou-se inadmissível, até porque há uma evidente relação entre Israel e Moabe que acabou depois do cativeiro. Então, pós-cativeiro, essa união seria completamente desaconselhada, a união de um israelita com uma mulher estrangeira, aí devido a situações protecionistas adotadas, né, por Neemias, o que é bastante compreensível em decorrência, né, de todo o processo de restabelecimento de Israel, tanto da sua estrutura econômica, política, bem como cultural e religiosa. Então ele estabelece aí esta restrição para que os israelitas não se relacionassem com pessoas estrangeiras. E aí fica certo aqui a questão de que o casamento de Boaz e Noemi seria levirato. A genealogia de Davi, ok? Então, ponto importantíssimo a se destacar aqui. O livro de Ruth conclui com o seguinte registro. Finalizamos o livro de Ruth com esta pérola em forma de registro. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Para 4, 21 e 22. Ruth foi bisavó do rei Davi. Ruth foi bisavó do rei Davi. Esta mulher estrangeira que estabelece esse relacionamento de fidelidade para com a sua sogra ou ex-sogra, né? O filho dela havia morrido, seu marido, mas ela mostra ali companheirismo, fidelidade e o benefício que ela terá deste relacionamento, desse comportamento, é ser inserida nessa importante genealogia, a genealogia davídica, ok? Então ela tem aí os bens, né, com os quais se beneficia nesse casamento e também, o mais importante, ser inserida nessa genealogia, a genealogia davídica. É ela a bisavó do rei Davi, tá certo? A bisavó do rei Davi. E daqui por diante o Antigo Testamento destaca a família de Davi com referência direta e indireta ao rei Queciro ao rei que importância e beleza dessa história, ok? Então você tem aí essa situação conforme descrita e que é bastante representativa para nós e bastante interessante. Esta que agora participa da genealogia, sendo a bisavó do rei Davi. Então temos aí o livro de Ruth em continuidade. Posteriormente estaremos falando acerca de 1º e 2º Samuel, ok? Continuando aí nosso caminho ao longo dos livros históricos
do Antigo Testamento, matéria de panorama do Antigo Testamento. Finalizaremos a aula com esses auxílios aqui, ó. O que temos de auxílio? Estou trazendo aqui Viagem através da Bíblia. Viagem através da Bíblia, da editora CPAD, ok? Viagem através da Bíblia, da editora CPAD. O chamado e as provas de Gideão, tá certo? Um dos importantes juízes, né, de Israel. Então você vê aqui uma gravura que representa todo o processo de colheita, tá certo? E de preparo, né, para malhar o trigo, né, todo o processo que era realizado aí nessa atividade, essa gravura que representa isso, tá? Então você tem aqui essa gravura que ilustra, né? Você tem esse quadro que fala acerca dos juízes. Veja, esse quadro aqui enumera os juízes, tá? Você tem aqui os juízes. Durante cerca de 300 anos, aproximadamente de 1400 a 1100 a.C., esses 13 juízes governaram Israel. Às vezes governaram Israel. Às vezes Samuel é considerado o 14º juiz, ok. Então você tem aqui Otniel julgou durante 40 anos, tá? De Kiriat Sefer, Judá. Aí a citação bíblica é Juízes 3, 9 a 11. Eude, tá? Deixa eu obter aqui um marcador, somente para... Aqui, Eude, 80 anos, julgou durante 80 anos, aí durante 80 anos haverá paz em Israel, durante a judicatura, né, deste líder. Da tribo de Benjamim. Sangar, aí há pouca indicação, não há muitas informações acerca dele, apenas indicação do texto que está em Juízes 3:31. Sangar é uma personagem bastante obscura, né, do texto bíblico. Inclusive existe até um livro que é Personagens Esquecidos da Sagrada Escritura. Sangar é abordado. Débora e Baraque, 40 anos. Efraim para Débora, Naftali para Baraque, tá? Gideão, durante 40 anos, ele era da tribo de Manassés, como ele mesmo afirma, né? Numa das menores tribos. Abimeleque, durante 3 anos, tribo de Manassés também. Tola, 23 anos, de Issacar. Jair, 22 anos, Gileade, em Manassés Oriental, a Manassés da Transjordânia, né? Jefté, 6 anos, Gileade, em Manassés Oriental, Transjordânia. Ibsã, 7 anos, Belém, em Judá. Elon, 10 anos, Jebulon. Abidom, 8 anos, Efraim. Sansão, 20 anos, da tribo de Dan. Sansão, da tribo de Dan. O período dos juízes foi um período sombrio para Israel. Não se encontrou nenhum líder verdadeiramente grande e devotado a Deus. Assim, com frequência o povo se afastava do Senhor na sua fraqueza. Eles eram constantemente oprimidos pelos povos vizinhos. Okay? Então tem essa terrível situação vivenciada por Israel desse período. Você tem aqui referências aos 300 de Gideão. Então a vigília à meia-noite, um exemplo de um vaso, tá certo? O vaso que foi quebrado aí durante aquela estratégia adotada por Gideão. Exemplo aí dos chifres, né, que eram tocados, o chofar, né, os chifres que eram tocados, ok? Durante aquela estratégia de Gideão para ataque, né, daquele grande agrupamento militar, tá certo? Contra o qual estava lutando. E esta foto é referência à fonte de Harod, onde os homens de Gideão beberam água. Fonte de Harod, onde foi feito aquele teste, né? Aqui, você observa aqui, estão descendo até aqui, então havia aquele teste, aqueles que se deitavam para beber como um cão, ou aqueles que traziam a água à boca. Então você tem aí a fonte onde foi realizado esse teste. Deixa eu ver se há aqui mais alguma... Assim, nascimento de Sansão. E aí você tem aqui essa foto moderna desse lugar que faz referência, né, à narrativa de Sansão. Nessa fotografia, Zorá está à esquerda e Bet-Semes à direita ao fundo. Então Zorá é esse agrupamento aqui de casas,
Aí ao fundo você tem Bet-Semes, aqui ó, essa cidade que está ao fundo aqui ó, desfocada, né, Bet-Semes, e aqui Zorá, ok? Então locais que fazem referência aí à história de Sansão. Aqui você tem Tímina, tá? Tímina, onde Sansão se casou com uma mulher filisteia. Aí esse local, Tímina. Essa outra foto, Sansão cresceu perto de Zorá e Estaol. Então eis aí a foto do lugar na modernidade, Zorá e Estaol, ok? Então esses são importantes ilustrações para falar acerca dessa época. Olha só esse campo de cereais aqui, ó. Isso aqui é importante, viu? Esse campo de cereais, observa bem. Campos de cereais ao leste de Belém, na área onde Boaz e Ruth se conheceram. Posteriormente, Davi cuidou das ovelhas de Jessé, seu pai, nesses campos, bisneto, né, de Ruth. Mais adiante, anjos anunciaram aqui o nascimento de Jesus. Então você tem três contextos, onde Ruth se encontra com Boaz, onde Davi apacentará as ovelhas de Jessé, o bisneto, né, de Ruth, e onde o descendente de Davi, tá certo, terá o seu anúncio, né, quando Jesus Cristo nasce na manjedoura. Os anjos se apresentam para os pastores que estão no campo. E em que campo? Nesse campo. Você tem aí esse lugar bem referencial, né? Aqui você tem uma foice, a de cima é feita de bronze, a de baixo é de osso, tá? Belém é hoje uma cidade agitada em comparação com a aldeia da época de Ruth, que é uma foto de Belém moderna, né? Belém da época atual, ok? Assim, aqui a peregrinação feita, né, pela família de Ruth, passando aí pelo Mar Vermelho, indo até Moabe, saindo aí de Belém, passando por Jericó, indo até Moabe, ok? Vamos ver. Nascimento de Samuel, você tem aí Ramá, o lugar do nascimento de Samuel, uma imagem aí de Ramá, ok? Você tem aqui Ramá, e aqui você tem uma maquete do tabernáculo, certo? Tabernáculo, no qual Samuel trabalhou durante muito tempo, veste sacerdotal, tá certo? Então você tem aqui esses exemplos, né? Somente até aqui nesse material. Esse material é Viagem através da Bíblia. Viagem através da Bíblia. Aqui você tem o que? Você tem Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia de Paul Lawrence, Sociedade Bíblica do Brasil, ok? O que eu quero mostrar aqui é isso aqui, ó. Esse mapa que vai indicar para nós lugares de atuação dos juízes, tá? Lugares de atuação dos juízes. Então você tem, ó, Hebron, Otniel, ao sul, ó, o Mar Morto aqui, ó, e o Jordão, Mar da Galileia aqui em cima. Judéia, essa região, tá? Aqui é o deserto de Berseba, né? Beersheba. Então você tem aqui Hebron, Otniel, atuação de Otniel, tá? Aqui Ibissã, Belém, Sansão, Zorá, próximo dos filisteus. Os filisteus aqui, ó. Os filisteus estão nessa região. Betel, Débora, atuando aqui nessa região. Vou trazer mais para cá, vamos lá. Então você tem Débora atuando nessa região. Eude atuando em Jericó. Ó, Jericó onde está, ó, e o Jordão. Moab está aqui, ó, Campinas de Moab. Travessia em Jericó. Aqui a atuação de Eude nesta região aqui. Vamos ver outro. Abidom, tá? Uma cidade chamada Piratom. Abidom, tá? Tola atuando em Samir, tá? Gideão atuando em Ofra, ok? Abimeleque atuando aqui em Siquém, 3 anos, né? O trabalho de Abimeleque. Gideão, já falei, aqui em Ofra. Elon, aqui na tribo de Zebulon. Elon. Tola, aqui em Issacar, tá? Baraque, aqui em Cádiz. Cádiz em Naftali. Então, a guerra, né, de Baraque, para restabelecimento aí da liberdade de Israel, tá? Baraque. Jair e Jefté na região de Gileade. Olha a região de Gileade aqui, ó. A importante região de Gileade. Aqui as terras, né, a leste do Jordão, Mar Mediterrâneo, Rio, Jordão, Galileia
Mar Morto. Aqui é Transjordânia, tá? A meia tribo de Manassés, tribo de Gade e de Ruben ficavam aqui nessa região, ok? Aqui é o Gileade é um termo geográfico para esse local. Então aqui está o Gileade, tá? Jair e Jefité atuaram aqui nessa região. Então é esse mapa que eu queria mostrar para vocês, os lugares de atuação dos juízes. Somente isso aqui. Tem outros mapas interessantes, mas somente isso aqui. Lugares de atuação dos juízes. Atlas Histórico e Geográfico de Paul Lawrence. Fechando a aula com esse material aqui, ó. Isso aqui é extraordinário. A tábua cronológica da Bíblia. Tábua cronológica da Bíblia, editora Defante. Aqui, editora Defante, certo? Enorme, um monstrão, gigante. Então você tem aqui a tábua cronológica da Bíblia. Vamos lá, o que a gente pode indicar aqui, ó? Você tem século, tá certo? Numa linha regressiva, sabendo que toda data para o passado, marco histórico em Jesus Cristo, certo? Ano 1, marco histórico em Jesus Cristo. Toda data para trás é regressiva. Então, conforme maior a data, mais antiga ela está mais imersa no passado. Então, para o passado é regressivo, antes de Cristo. Para o futuro é progressivo. Então, esse número aqui é regressivo. O que ele indica? Século 28 a.C., tá? Então, você tem aí esta forma de marcar, né? Perdão. Essa aqui que é século 12 a.C., tá? Século 12 a.C. Aqui é progressivo. As marcações de cima são progressivas, desde a criação, progredindo, tá certo? Indo sempre em processo de progressão. Aqui de baixo, regredindo, tá certo? Até o marco histórico que é Jesus Cristo. Então você tem século 12 a.C. Esta linha aqui são os descendentes, a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então você tem, aqui não vai aparecer, deixa eu ver, a minha mão aparece aqui, ó, pronto. A partir dessa aqui, ó. Naasson, você vê na genealogia de Cristo, né? Naasson, Salmão, Boaz. Aqui você encontra, né? Boaz, Obed, Jessé, Davi. Davi, Salomão e por aí vai adiante. Essa aqui é a linha genealógica do Senhor Jesus. O que há de interessante que podemos destacar mais? Ele paralelamente vai colocando quais são os fatos históricos simultâneos daquele período. Então, na época de Boaz, tá? Você tem a atuação de Gideão, é indicado tanto aqui quanto aqui, tá certo? Então, aqui vão haver outras informações, né? É a atuação da época de Gideão. Você tem no Egito o faraó Setneket, posteriormente terá Ramsés III, tá? Então você tem Seknetet, o faraó egípcio. Menefta foi pouco antes disso. Então você tem aí esse período entre Menefta e Setneket, faraós egípcios. Na Babilônia você tem aqui a atuação nas Murudas. Na Babilônia está em regência, né, esse faraó. Tiglat-Adar na Síria, Salmaneser está em atuação na Síria. Salmaneser I. Então está tudo aqui, ó, nesse paralelo. Estão atuando, vivendo, né, o paralelo histórico com Boaz, na época de Boaz. Você tem esse paralelo histórico aqui, tá? Salmaneser está regendo na Síria, Salmaneser I, tá? E aí você tem outras referências aqui embaixo, né, que vão indicar outros contextos históricos do mundo que estão ocorrendo paralelamente à época de Boaz. Ok? Aqui um breve resumo sobre o livro de Ruth, tá certo? A situação do livro de Ruth, que está dentro desse contexto aqui. Então, a tábua cronológica, ela proporciona que você observe de uma forma paralela os acontecimentos históricos em sequência, tá?
Então você consegue se organizar dentro desse contexto histórico geral, a partir do que fornece-nos, né, este material. Então, esse material oferece esse tipo de informação. Então é interessante que a gente consegue ver de uma forma mais dinâmica a história, né? A gente consegue ver de uma forma mais dinâmica os acontecimentos históricos, ok? Então temos aí a importante contribuição da chamada tábua cronológica. Okay? Temos aí então a tábua cronológica. Eu encerro aí nossa aula com essa contribuição. Que Deus continue sempre te abençoando. Vamos seguir adiante, temos muito a estudar ainda. Tanto o panorama do Antigo Testamento, o 1, né, que é Pentateuco históricos. Já vamos caminhar aí para os últimos livros, né, do grupo de históricos. Posteriormente aí para poéticos e proféticos, ok? Que Deus continue sempre te abençoando. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. E vamos continuar seguindo, buscando cada vez mais graça e conhecimento da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém.